Dando sequência às nossas palestras, temos a honra de convidar Eduardo Azevedo. Eduardo Azevedo é especialista em inovação e setor público, com experiência em definição de problemas, metodologia para inovação aberta e implementação de inovações. É formado em engenharia química e trabalha como especialista em inovação no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Trabalhou com projetos de inovação e novos negócios na Sabesp, no governo de São Paulo, e no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ele falará sobre inovação aberta e organizações sociais, as tendências de inovação aberta, impactos no setor público e nas organizações sociais. Senhoras e senhores, Eduardo Azevedo. Eduardo? Eduardo está sem acesso ao microfone, pelo que comentaram aí. Eduardo, talvez você tenha que sair do link e entrar novamente, habilitando a opção do microfone. Vou tentar ver se ele está mudo aí. Olá, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo agora. Sim. Ótimo. Agora eu acho que vocês conseguem me ver. Muito obrigado pelo convite. Não consegui colocar o fundo de tela, infelizmente, desculpem. Sem problema, Eduardo. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou compartilhar minha tela, se vocês puderem ver, será um prazer. Um segundo. A gente está se adaptando ainda, parece que quando a gente precisa, tudo para, né? A gente está quase um ano já com essa pandemia, mas às vezes dá um probleminha ou outro. Mas agora, acho que vocês já estão vendo minha tela. E eu vou começar a... Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, agradecer a participação, agradecer ao Eduardo, ao Vitor e a toda a equipe, ao Haroldo e a toda a equipe pelo convite de participar com vocês. É um prazer estar aqui e poder contar um pouco de como a inovação aberta pode ajudar as organizações sociais e a sociedade em geral para gerar mais valor. Então, estão vendo minha tela? Só me confirme, por favor. Sim. Perfeito, Eduardo, por Ótimo. favor. Eu estava vendo a agenda e fiquei super feliz de ver que começamos com inovação e teremos ótimos palestrantes falando de gestão de projetos. Então, fico muito feliz com o convite e gostaria de começar falando um pouco do novo paradigma da inovação. Porque quando a gente estuda e busca em vários livros, a maioria das políticas de inovação que os governos têm feito, e isso se reflete também em empresas, são feitos por meio de incentivos tributários, por meio de subvenções, créditos, investimentos de capital, ou alguns tipos de fundos de venture capital, ou formação de capital humano. E aí quando a gente pensa nas intervenções como elas são desenhadas, normalmente elas seguem um modelo tradicional, que é um modelo linear, parcial e fechado. Então a gente começa fazendo uma pesquisa básica, depois a gente aplica essa pesquisa, a gente desenvolve e gera inovação. Mas a gente percebeu que nos últimos anos o mundo tem mudado e tem cada vez mais trabalhado de maneira aberta, em rede, colaborativa. O Ernesto, na palestra dele, deixou muito claro a importância de se colaborar, de construir em conjunto. E aí, no momento que a gente percebe isso, a gente vê que o governo precisa mudar também. As políticas de inovação não atendem mais às novas falhas de mercado. E aí é preciso pensar em como responder a essas novas falhas de mercado e como responder a essas novas demandas, tanto das empresas, quanto das sociedades, quanto das organizações sociais. Só para exemplificar, vou trazer 2 slides muito rápidos. Esse primeiro mostra como que, na década de 60, a Bell, de telefonia, tinha 3.600 empregados trabalhando num prédio e elas tinham 11 prêmios Nobel naquele momento. E isso demonstrava que era uma empresa super inovadora, super tecnológica e que construía internamente todas as inovações que ela precisava e que ela poderia fornecer à sociedade. Mas, a partir do
começo dos anos 2000, isso foi mudando. E aí aqui eu trago apenas um exemplo de como a Unilever, que também trabalhava nesse modelo, agora trabalha como uma rede de fornecedores. Então você não vai ter uma única pessoa te ajudando a desenvolver as inovações que você precisa. Você vai ter uma rede de pessoas ajudando em diferentes estágios, ajudando a construir um entendimento das necessidades dos clientes, a construir quais são os mecanismos e os processos para que ela seja mais inovadora. Então, ao invés de desenvolver tudo internamente naqueles centros de pesquisa e desenvolvimento antigos, ela traz parceiros e traz pessoas para discutir e construir em conjunto. E isso é um pouco do que a gente discute de inovação aberta. E aqui no Brasil, olhando especificamente, a gente vê que o Brasil é um lugar em que tem muita criatividade, muitas possibilidades, e eu acho que um termo que saiu muito nas notícias recentemente é os unicórnios. O que são unicórnios? São empresas que valem mais que $1 bilhão. E aqui no Brasil, saiu agora no mês passado, dia 7 de janeiro, o 16º unicórnio brasileiro. Então temos uma lista com o Nubank, 99, iFood, Gympass, Quinto Andar, e aí o 16º foi o Madeira Madeira, que é um marketplace de venda de imóveis. Isso mostra como que os brasileiros são criativos, como que eles estão crescendo, como que eles estão gerando negócios. E aí vem a pergunta, que é, pensando na América Latina, onde que está distribuído esse mercado? Então, como Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente busca entender essas diferentes possibilidades. E aí, quando a gente olha na América Latina, a gente vê que mais de 50% dos negócios fechados em 2019 foram aqui no Brasil. E aí a gente tem uma vantagem comparativa por conta da nossa população e por sermos muito criativos. Só em 2019, em que foi um ano recorde de investimentos na série histórica, mais de 4,6 bilhões de dólares foram investidos em 440 transações na região. E é um crescimento muito interessante. Só em comparação com 2018 aqui no Brasil, quase dobrou o valor que foi investido, partindo de 1,3 em 2018 para 2,49 em 2019, e os números de investimentos não cresceram muito, até diminuíram, na verdade. O que isso quer dizer? Que no Brasil, cada vez mais, temos empresas maduras, respondendo às demandas da sociedade, crescendo, e que estão captando recursos para alavancar ainda mais as suas operações. E aí, só para finalizar essa parte mais conceitual, a gente teve um boom de empresas no ramo de tecnologia para serviços financeiros. Então, a gente vê várias fintechs, a gente vê várias empresas na parte de distribuição e de logística que chegam nas pessoas que estão mais afastadas ou melhorando o serviço de logística na região. E a gente vê muito também de biotecnologia e de saúde. Aqui nesse gráfico que é do mês de 2019, isso não cresceu, mas na hora que a gente busca os dados preliminares ainda de 2020, a gente vê um grande crescimento no número de empresas de saúde que foram investidas e que tem crescido. Mas quando a gente analisa como empresas e como governos se interagem com esses novos meios e com essas novas possibilidades de inovação aberta, a gente ainda percebe que tem várias falhas de mercado e entre elas a aversão ao risco para acreditar naquela demanda e escalar aquelas soluções, e muitas também que trabalham a falta da capacidade técnica para entender os problemas. Antes da gente fazer um processo de inovação aberta, é fundamental entender esses problemas. E aí, quando a gente não consegue atender de maneira efetiva esse risco de demanda e essa capacidade de entender de fato a sua demanda, se entender seu problema, a gente acaba sempre fazendo e ou comprando mais do que a gente já tinha. E aí é nesse ponto que a gente vê uma oportunidade, e aí como Banco Interamericano de Desenvolvimento a gente tem trabalhado para fortalecer isso na região. Cerca de 15% do PIB dos países da América Latina são provenientes de compras públicas, e aqui no Brasil, cerca de 12,5% do PIB é compra pública. Quando a gente coloca esse número em números absolutos, chega a aproximadamente 633 bilhões ao ano
ao ano, que são compras públicas. E aí, quando a gente percebe o potencial que a gente poderia estar desenvolvendo de inovações, caso a gente tenha uma política pública de compra pública de inovação estruturada, a gente vê uma grande oportunidade, e aí temos trabalhado muito com isso aqui no Brasil. Só que a gente percebe também que é muito complexo. Acho que muitos de vocês trabalham com governos, trabalham diariamente com governos, e vocês sabem que é complexo para um governo comprar o item. Imagina comprar algo que não existe, ou que pode nunca existir. Então, apesar de ter uma oportunidade muito grande, a gente ainda trabalha para que essa oportunidade seja usada de maneira efetiva. E aí, quando eu falo compra pública de inovação, a gente discute a definição da União Europeia, que é um conjunto de metodologias e regulações que resolvem o problema de coordenação entre demanda pública com a oferta privada de soluções. E aí tem um estudo do BID muito bom de 2015 que trabalha 4 elementos para uma compra pública de inovação eficiente. Uma delas, um dos eixos, é condições estruturantes, em que a gente explica quais são as definições, quais são as metas e os objetivos e como construir esse marco amigável para que essa compra pública de inovação funcione, como fazer esse processo de consulta ao mercado, definição de propriedade intelectual. Um segundo item que é organizações e capacidades no setor público, em que a gente entende como formar recursos humanos, como difundir metodologias de design. Eu acho que esse evento é um evento importante para isso também, e como elaborar guias e toolkits para que essas informações possam chegar nos gestores públicos e eles possam fazer os processos. Um terceiro, que é a identificação, especificação e sinalização das necessidades. Então é importante planejar, é importante comunicar de maneira efetiva, é importante utilizar ferramentas para que essas consultas cheguem às pessoas que podem prover soluções e mostrar potenciais soluções, e como que isso interage e como fazer a interação entre tanto os fornecedores e os governos de maneira eficiente, efetiva e transparente. E a última, que é como alinhar incentivos para a aquisição dessas soluções. Então, discussões sobre definição de cotas de mercado, garantias de compras públicas de inovação e financiamento adequado para que não só os governos possam fazer, mas as empresas estejam preparadas para, de fato, atenderem essas demandas. Aqui no Brasil, a gente tem um programa de inovação aberta que começou em 2018. Nesse programa, a gente trabalhou com projetos do banco em mais de 13 governos, mais de 22 projetos foram apoiados em 6 diferentes setores, então saúde, educação, segurança, transporte, saneamento, diversos projetos aplicados em vários locais do país, levando, sim, projetos que possam ou levarem soluções mais custo-efetivas para os governos ou melhorarem o serviço diretamente para a população. E aí, a partir desse aprendizado, a gente identificou 2 gargalos dessa experiência de compras públicas de inovação, e a gente está desenvolvendo projetos para resolver esse gargalo. E aí eu destaco aqui 2 desses projetos, que é mostrar e desenvolver qual que é a estrutura legal e regulatória da compra pública de inovação no Brasil. Então, quais são as leis, quais são as possibilidades, quais são as restrições e como que a gente consegue avançar com esse marco. Um segundo, que busca construir um modelo para que tribunais de contas, entidades fiscalizadoras, possam apoiar a compra pública de inovação. E aqui a gente fez um trabalho junto com o Laboratório de Inovação do Tribunal de Contas da União, e eu tenho alguns dos resultados preliminares para compartilhar com vocês, e eu acho que todas as perguntas são muito bem-vindas, que nos próximos 2 a 3 meses estaremos publicando todos esses estudos e fortalecendo esses documentos. Nesse projeto com o Tribunal de Contas da União, a gente fez um diagnóstico que eu gostaria de compartilhar, porque a pergunta que a gente fez foi: quais são os gargalos para a contratação de inovação pela administração pública? E muitos desses gargalos não são só da administração pública, são de qualquer empresa ou de qualquer instituição pública ou organização social. E aí, na hora que a gente fez esse mergulho, a gente começou entendendo o que é inovação, o que a inovação representa para essas entidades. A gente fez um segundo item, que é porque é difícil inovar, e aqui a gente discute muito a cultura institucional. Então, quais são as ideias, crenças e representações dessa cultura que levam a sempre fazer o que sempre foi feito, que diminuem a tomada de riscos, criando uma cultura de aversão ao risco, e uma cultura da desconfiança, em que diferentes atores que têm que se relacionar acabam não se relacionando.
Também dentro do que é porque é difícil inovar, a gente trabalha a questão de competências. Então, quais são as competências e como que a gente pode trabalhar essas competências, levando cursos, levando capacitações, levando ferramentas de planejamento, ferramentas de gestão de projeto, levando eventos como esse que discutem gestão de projetos. Um terceiro item que é como fazer essa coordenação e alinhar esses diferentes atores para um tema tão complexo. Então, como criar esse consenso sobre como fazer, como distribuir papéis e atribuições entre os diferentes atores da administração pública, os atores envolvidos em uma compra pública de inovação. E a falta de recursos, e aí recursos eu sempre falo tempo e dinheiro, porque processos de inovação são processos complexos, são processos que demandam um esforço de tempo muito grande, um esforço de dinheiro, e nem sempre é possível alinhar isso. A gente descobriu que é sim possível inovar com a legislação vigente, claro, tem problemas, mas tem possibilidades, já tem gente fazendo. Como trabalhar inovação aberta é também uma dificuldade, porque quando a gente se acostuma, e principalmente aqui no Brasil, que a gente sempre contrata com base na Lei 8666, pelos órgãos públicos, em que eles trabalham muito a definição de requisitos muito claros e a contratação desses requisitos. E aí quando a gente inverte essa lógica, falando que a gente quer encontrar soluções para desafios que a gente ainda não conhece muito bem ou que a gente não tem detalhamentos, gera uma insegurança. E é uma insegurança ainda maior que a gente precisa trabalhar. Então é preciso ter essa capacitação, é preciso ter essas ferramentas. A gente descobriu como que o controle é visto por esses órgãos e como apoiar a inovação, seja com ferramentas, seja com soluções, seja com capacitações. E aí agora a gente está trabalhando nesse projeto. O primeiro entregável que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa jornada que a gente construiu. Essa jornada ela é da compra pública de inovação, mas eu imagino que aqui também, nesse ambiente de organizações sociais, teremos muitas similaridades com ambientes de vocês. Então, na hora que a gente está discutindo como comprar uma inovação, primeira parte é entender qual que é o problema que a gente quer resolver, e não é comprar por comprar. Aqui a gente reforça muito que é fundamental a gente analisar o problema, entender de fato qual é a causa raiz daquele problema, e aí, a partir disso, caso tenham vários, escolher qual que é o desafio que a gente vai trabalhar nesse processo. Então a gente escolhe esse desafio, a gente documenta e descreve esse desafio de maneira que possa ser compartilhado com quem for tomar essas decisões. A gente toma a decisão se esse é realmente um problema prioritário, e se for um problema prioritário, a gente define se a gente vai construir internamente ou se vai construir por meio de uma contratação. Na vez que a gente toma essa decisão, a gente faz uma reserva de orçamento, a gente prospecta no mercado, identifica quem são os potenciais provedores desse serviço, quem são os potenciais prestadores e que podem contribuir, seja por meio de consultas públicas, seja por meio de outros mecanismos que agora estão cada vez mais próximos de serem concretizados, como diálogos competitivos, que está na lei de licitações de empresas públicas, mas que ainda não chegou na lei de licitações em gerais, mas que tem discussões no Senado para isso avançar. Tem também esse momento de, depois que você prospectou o mercado, você escolhe esse instrumento, você define esse caminho, e aí uma vez que você define esse caminho, você discute preço, discute mecanismos de pagamento, qual é o mecanismo de julgamento da licitação, define-se também quais serão os prazos. Uma vez que você define tudo isso e caminha para a contratação, você assina o contrato, e aí se for um contrato de pesquisa ou um contrato de encomenda tecnológica, que é um outro mecanismo, você faz esse acompanhamento durante o processo, faz as revisões necessárias do contrato e gera aprendizados para serem compartilhados. Eu acho que, pensando nessa estrutura e pensando nessa jornada, muitos dos aprendizados do governo também podem ser utilizados por organizações sociais, porque elas também precisam prestar contas, seja para os seus doadores, ou seja para órgãos de governo, caso captem recursos públicos. Então, essa lógica de delimitar esse desafio, entender de fato o que você quer fazer, tomar essas decisões, justificar essas decisões para a contratação de inovação e depois executar o contrato, são 3 métodos e mecanismos que a gente recomenda e que é importante serem seguidos nesses processos de compras públicas de inovação e de inovação em geral. Com isso, eu encerro esse primeiro momento. Eu acho que
fica aqui o convite para a gente compartilhar, para a gente conversar. Eu imagino que tem algumas dúvidas já aqui no chat e eu fico à disposição também para responder qualquer outro comentário e dúvida. Muito obrigado novamente pelo convite e sempre à disposição para continuar compartilhando e ouvindo sobre esses projetos. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou pedir para você compartilhar sua tela para o pessoal ver seu rosto. Agora sim, vamos às perguntas. Temos aqui uma pergunta do... Só um pouquinho. E com relação ao apoio à inovação do BID, estamos habilitados a desenvolver projetos em todo o Brasil? Precisamos de parceria? O que você acha, Eduardo? Perfeito. Eu acho que o BID tem mecanismos, sim, de contratação e de apoio para esse desenvolvimento dessas inovações. Eu acho que o primeiro passo é entender que tipo de contratação seria esse. Então, geralmente, nos nossos projetos, a gente parte ou de uma demanda de um governo parceiro, e aí esse governo parceiro com essa demanda, ele pode, sim, contratar qualquer organização dentro dos 48 países que são membros do banco. Então, qualquer organização no Brasil que atenda aos requisitos daquele projeto pode, sim, aplicar e pode, sim, ser contratado. Então, acho que estão abertos. E entender, então, qual é o projeto que ele tem, ele prevê essa oportunidade. E uma vez que ele identifica esse projeto, com certeza ele pode aplicar e pode participar, sim, dos nossos procedimentos para serem contratados. E o final da pergunta, qual foi? Desculpa. E eu passei aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar ela. Só um pouquinho. Estamos habilitados a desenvolver projetos em todo o Brasil? Precisamos de parcerias? Aí entra a segunda parte, precisamos de parcerias. Eu acho que é entender. Em uma licitação ou uma chamada pública, tem lá os requisitos que as empresas precisam para participarem. Se você atender aqueles requisitos, você pode participar sem nenhum problema. Caso você não atenda aqueles requisitos, há sim as possibilidades de fazerem consórcios, se juntarem em empresas, e aí, atendendo aqueles requisitos, estão com certeza habilitados a participarem. Claro que tem que avaliar se não tem algumas das outras restrições, mas eu imagino que não. Tendo os requisitos e tendo as experiências que são requeridas, todas as empresas do Brasil, sim, estão habilitadas a participarem. Maravilha. Outra pergunta aqui, Eduardo. Eduardo, para as organizações sociais, olhando para a jornada de compra pública de inovação, quais são as etapas de maior ponto de atenção que não podemos deixar de executar bem feito? Perfeito, esse é fundamental. E a pergunta, acho que é crucial você entender qual que é o problema que você está querendo atacar. Então, quando você está pensando na compra, você como organização social, primeiro você tem que entender qual é o alinhamento daquela solução que você tem com aquele problema. Então, se você tem todas as habilidades e você tem uma solução que atende aquele problema, eu acho que esse é o mais difícil. Então, identificar situações em que a sua solução atende aquele problema. Porque senão você vai estar gastando tempo, vai estar gastando recursos da sua organização para desenvolver um projeto que não vai gerar o resultado necessário. Então, se você entende qual é o local onde você consegue gerar mais valor para a sociedade, e aí como fazer esse match entre demanda e sua solução, acho que esse é o papel e é o ponto de mais atenção. E aí, internamente, a sua organização, eu acho que é preciso ter uma reflexão sobre qual que é o objetivo da minha organização, qual os diferenciais da minha organização e como que eu consigo dar escala a esses diferenciais. Será que é trabalhando com o governo? Será que é trabalhando com organismos multilaterais? Será que é trabalhando com potenciais doadores? Será que é trabalhando com instituições empresariais que trabalham diretamente com as suas comunidades? Então, acho que entender, de fato, qual é o objetivo da minha instituição é o mais difícil e é o ponto crucial. A partir disso, você tem ferramentas. Então, para entender esse problema, você tem uma série de ferramentas, metodologias de design thinking, metodologias de design que podem te ajudar a entender isso. E aí, depois, fazer a gestão dos projetos. Eu acho que vocês são melhores do que eu, e aí eu vou deixar para os próximos palestrantes.
Perfeito, perfeito. Eduardo, mais uma aqui. O BID faz contratação direta com organizações sociais ou só através de governos? Ele faz sim, tem algumas cooperações técnicas que o banco tem que ele contrata diretamente e outras que ele contrata por meio dos governos. Então existem os dois mecanismos e aí os dois mecanismos são para diferentes problemas. Então, em um projeto que é financiado pelo banco para governos, as contratações são por meio dos governos, mas existem outros projetos em que ele está fazendo um apoio institucional. Geralmente são projetos menores, são projetos que ele inicia esse processo por meio de cooperações técnicas, em que ele faz o fortalecimento institucional ou ele faz alguma inovação por meio desses processos de cooperações técnicas, visando você fortalecer as capacidades para depois você estar mais habilitado para um financiamento. E aí, nesses casos, ele faz contratações diretas de organizações sociais. Esse projeto que a gente desenvolveu com o TCU, Tribunal de Contas da União, foi contratado uma organização social, um Instituto Telos, para desenvolver esse projeto. E sim, foi um projeto que foi contratado pelo BID. Então, tem os dois mecanismos e aí entendendo cada caso que pode ser feito essas contratações, sim. Maravilha. Vamos à última pergunta. Trabalho em uma empresa pública. Trabalhamos na área de desenvolvimento regional e um grande desafio é alinhar necessidade real com as demandas políticas. Vocês lidam com esse tipo de problema? E qual seria a melhor forma de priorizar as análises técnicas sem ter problemas com os apoios políticos tão necessários? Essa pergunta é complexa, hein? Mas vamos lá, acho que não estamos aqui para fugir de pergunta, não. E muito legal saber que trabalha em uma empresa pública. No nosso caso, a gente tem até um projeto de inovação que a gente está fazendo junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e eu acho que tem uma demanda parecida com essa, em que a gente está trabalhando para identificar soluções inovadoras para levar água para o semiárido nordestino. Então, esse é um projeto super complexo, um projeto grande, que inclusive terá um webinar amanhã. Eu acho que vocês também vão estar aqui nas palestras, mas um webinar organizado pela FINEP junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, em que a gente está trabalhando para, primeiro, entender esse problema, quais são as diferentes opções. É um problema que há mais de 60 anos é atacado de diferentes formas, seja com um carro-pipa, seja com fossos, seja com transposição do Rio São Francisco. E aí, entendendo esse problema, a gente está buscando novas soluções. Como que a gente lida com esse problema? Normalmente, a gente trabalha muito a parte técnica, e aí dentro das análises da parte técnica, claro que tem uma análise de como que esse projeto vai ser comunicado para os políticos e para a população. E aí o que a gente sempre faz é tentar identificar qual é o impacto desse projeto. E aí, uma vez que a gente faz uma análise de impacto, a gente identifica quais são as potencialidades, quais são os benefícios que esse projeto vai gerar, a parte política fica mais simples. Acho que sempre partindo de uma análise técnica e trazendo a população para construir, trazendo mecanismos de comunicação, você consegue avançar e aí priorizando tecnicamente, levando as soluções para que os políticos também tragam seus pontos para discussão. A análise política é fundamental e ela também precisa ser feita de maneira técnica. Então, se você consegue alinhar análise de engenharia, por exemplo, análise de financeira com uma análise técnica política, você consegue construir esses mecanismos para que as decisões sejam tomadas de maneira eficiente. Maravilha, maravilha. A produção está me falando aqui que a gente tem mais tempo para perguntas, então eu vou pegar aqui, ó. Nós escolhemos começar como startup de impacto social justamente para buscar mais agilidade. Há editais focados nesse perfil de organização? Sim, algumas organizações têm editais focados para startups de impacto. E aí, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aqui no Brasil. Eles estão lançando um programa chamado Garagem BNDES, que na primeira edição já foi feita, e agora na segunda edição ele está lançando um edital específico para organizações de impacto. E nesse edital, que vai ser lançado no mês de março, abril, estão desenhando agora,
eles vão focar em 2 tipos de startups. Startups em estágios de tração e startups em estágio de criação. E aí eles vão fornecer capacitações, vão fornecer espaço físico e vão fornecer ajuda de custo para o desenvolvimento dessas soluções lá no Rio de Janeiro. E a primeira edição provavelmente vai ser online, e depois, quando a pandemia estiver um pouco melhor, eles têm um planejamento de fazer isso também fisicamente no Rio de Janeiro. Então, há editais focados nesses perfis. O próprio Ministério da Economia tem um programa Inovativa, que dá mentoria para as empresas, e ele tem um Inovativa de Impacto. É um programa super interessante. E um terceiro programa, que eu sempre recomendo estar olhando, é o Instituto de Cidadania Empresarial. Nos anos de 2018 e 2019, com o BID Lab, nosso laboratório de inovação, fez uma parceria muito grande com eles. Foram lançadas 2 chamadas visando o fomento de organizações de impacto social, e nessas chamadas buscou-se aceleradoras que pudessem capacitar essas empresas, e buscou-se também empresas que tivessem demanda, que foram apoiadas com financiamentos reembolsáveis, mas com ótimas condições naquele momento. Então, foram chamadas interessantes e sempre estão sendo divulgadas, e aí eu recomendo acompanhar o BNDES, recomendo acompanhar o Inovativa de Impacto, recomendo acompanhar a página do BID Lab e também o Instituto de Cidadania Empresarial, o ICE, que eles sempre trabalham essa vertente de impacto social muito grande. Maravilha. Eduardo, a última pergunta é sobre a Lei Federal 13.243/2016 e o Decreto Federal 9.283/2018 já dão suporte para as relações entre governo, empresas para inovação? Sim, essas leis, essa lei de 2016 é uma alteração na lei de 2006 de inovação, e aí ela traz grandes avanços. Entre esses avanços, tem a questão da encomenda tecnológica, que possibilita que o governo contrate alguém para desenvolver algo para ele. E aí um exemplo muito claro foi da Agência Espacial Brasileira, que contratou uma empresa para desenvolvimento de um foguete. E aí, nesse caso, eles compartilharam os riscos, compartilharam os benefícios. Isso também tem sido utilizado para contratação das vacinas aqui no Brasil. E então, itens onde você não tem... Existe um risco tecnológico, então existe uma insegurança, você pode utilizar, sim, da lei de inovação. Existem outros mecanismos para compartilhamento de laboratórios, de universidades, outros mecanismos também para que as empresas possam receber linhas de fomento ou acordos de cooperações técnicas para desenvolvimento tecnológico. Então, ali tem um grande arcabouço. Tem alguns estados que têm feito suas leis próprias ou alterado suas leis, e aí eu destaco o estado do Espírito Santo, que fez um marco legal que possibilita contratações de startups. Eles estão testando agora no edital do PitGov, Espírito Santo. Minas Gerais acabou de fazer uma alteração no seu programa, na sua legislação também, e lançou o CIDGov voltado também para apoiar empresas para esse setor. Pernambuco também tem lá no Porto Digital muita força nesse sentido. Então, cada vez mais tem leis nacionais e leis estaduais fomentando a aproximação entre governos e empresas. E aí, pensando em empresas sociais, sempre tem o MIROSC, né? Um marco legal das organizações sociais, que facilita em alguns casos e dá alguns parâmetros para estabelecer essas relações. Maravilha. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, sua presença foi uma honra aqui para o nosso evento. Obrigado, agradeço.